Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de Direito Contratual. Nós vamos aí dar seguimento à temática da extinção dos contratos. O Marco Aurélio Bezerra de Mello, introduzindo aí dentro da chamada extinção natural dos contratos, ele diz que o contrato ele é criado para se extinguir mediante o cumprimento voluntário das obrigações assumidas pelas partes ou por uma delas, na hipótese dos chamados contratos unilaterais. Nesse sentido, a extinção natural, como diria o Pablo Stolze e o Rodolfo Pamplona Filho, ela compreende todas as situações fáticas em que a relação contratual se dissolve pela verificação de uma circunstância prevista pelas partes e tida como razoavelmente esperada. Ou seja, toda obrigação, dada o seu caráter transitório, em algum momento chegará ao fim. E aí esse fim a que se chega a essa obrigação é exatamente o que a gente vai chamar de uma extinção natural do contrato. É extinção natural no sentido de que cada uma das partes que foram, cada uma das obrigações que foram ali avançadas, elas de uma certa forma, elas vão sendo cumpridas e aí não há mais o motivo daquele contrato existir, daquele contrato permanecer aí surtindo os seus eventuais efeitos. Eu queria destacar aqui, dentro dessa colocação do Pablo Stolze e do Rodolfo Pamplona Filho, alguns aspectos dentro dessa definição. Então ele vai dizer que a extinção natural se dá pela morte natural do contrato e isso se dá quando ocorrer o quanto esperado pelas partes ao celebrar o contrato. Em outras palavras, no momento em que esse contrato ele é celebrado, ele é criado, ele é pensado, existe um porquê. Se o meu contrato é um contrato de compra e venda, e aí eu quero comprar esse lápis aqui que está aqui na minha mão, a função do porquê existir é que eu pague, ou seja, que eu cumpra a minha obrigação em relação ao vendedor, que é o meu dever como comprador de pagar, e que por sua vez o devedor ele me pague também, ou ele me entregue a coisa a qual eu estou comprando. Uma vez que isso ocorra, findou o porquê de existir, o motivo de existência daquele contrato. Não há mais uma razão para que o contrato permaneça, não há mais uma razão para que ele siga surtindo aí os seus eventuais efeitos. Então, não existe essa motivação para a qual ele continue a existir, porque aquilo que era esperado, aquilo que era pactuado, aquilo que foi pensado para que o trabalho, ou para que o contrato, que trabalho, não é que eu terei trabalho, gente, para que o contrato ele seja cumprido. Cumpriu com essa obrigação, tranquilo. Uma outra hipótese, que é isso que ele vai trazer aí dentro também do conceito dele, exatamente aqui nessa parte, é que ele vai dizer que a extinção normal do contrato se dá do cumprimento quanto ao pactuado, ou há uma segunda hipótese da ocorrência de eventos já. Primeiro, esses eventos precisam ser previamente concebidos. Isso vai se dar de duas formas: ou se convencionou, as partes chegaram a um acordo no momento de formação do contrato e estipularam uma determinada cláusula que previa a existência de um dado evento e que esse evento, de uma certa maneira, poderia antecipar aí a morte do contrato sem que se desse o cumprimento dessa obrigação principal, né? Mas já há essa possibilidade. Isso pode ser feito, como a gente falou, ou de forma convencionada, ou seja, as partes estabelecem essa cláusula, ou isso pode se dar também por força da lei, como nós veremos. Esquematizando melhor aí essa questão, a morte natural do contrato se dará por duas razões: ou pelo cumprimento do contrato, quando essa execução ela com sua solution, ou seja, ela pro solution, ela resolve toda a questão, ela resolve toda a obrigação e aí finda
a necessidade de existência desse contrato e, consequentemente, os seus efeitos. Então, há a quitação e não suscita nenhuma outra repercussão sobre a ótica do direito. Como a gente mencionou no nosso vídeo anterior, nem sempre a extinção do contrato acarreta a extinção da obrigação. Pode haver uma diferença aí, principalmente quando a gente está falando aí de obrigações complexas, né? A gente vai, de uma certa forma, detalhar um pouco melhor essa questão. E a segunda hipótese, que é a hipótese de implementação de fatores eficaciais, né? O exemplo aí que eu trouxe, o exemplo que é dado, inclusive, pelo Luciano Figueiredo e o Roberto Figueiredo, que é no contrato de assistência técnica, que tem uma data limite, e uma vez que alcança o termo adquém, há uma automática extinção do vínculo de garantia. Então, pode haver aí, por exemplo, um determinado efeito do contrato que, por uma convenção ou mesmo por força de lei, ele vai fazer com que o contrato ele persista, ou com esse efeito persista ao longo do tempo, mesmo após a extinção do contrato. Nós voltemos agora aí para essa primeira hipótese, que é a hipótese do cumprimento do contrato. Então, a extinção normal, ela vai ocorrer, e esse talvez seja o grande fator clássico, né, digamos assim, para que ocorra essa extinção natural, para que ocorra essa extinção normal do contrato, vai se dar com o regular cumprimento do mesmo. Mas se eu tomar a obrigação em sentido estrito, e aí é que vem essa questão, o adimplemento da obrigação, ela sempre toma, por exemplo, em consideração um nexo que existe entre crédito e débito, por assim dizer, sendo, né, visualizado esse mero cumprimento da prestação. Então, uma vez que você cumpra, se eu penso a obrigação aí em sentido estrito, tá? Uma vez que você cumpra a obrigação principal, né, do contrato, já se resolveu, já está tranquilo, chegamos ao fim. Mas, e aí, isso que a gente chama, inclusive, de obrigação simples, tá, gente? Esqueci de mencionar. Então, o cumprimento dos deveres principais acarreta necessariamente a extinção do contrato. Vou repetir. Nessas obrigações simples, em que há um nexo estático entre débito e crédito, ou seja, entre o dever e o direito, a gente vai se ter que o mero cumprimento dessa obrigação, desses deveres principais que foram pactuados, que foram colocados ali dentro do contrato, vai gerar a sua extinção natural. Então, o contrato ali, valeu, o boi está encerrado. Mas, se eu observar em sentido amplo a obrigação, nós vamos esbarrar na chamada obrigações complexas. Então, nesse caso, como diria o Nelson Roosevelt e o Cristiano Farias, o adimplemento abrangerá a complexidade dos direitos subjetivos e potestativos, dos deveres, das sujeições, das ações, das exceções, das pretensões e das posições jurídicas que a concreta relação envolve. Em outras palavras, trocando em miúdos, essas obrigações vistas em sentido amplo, se em sentido estrito elas são obrigações simples, em sentido amplo elas são obrigações complexas. Essas obrigações complexas, além dos deveres principais, existem também chamados deveres anexos. Então ela vai depender necessariamente desses deveres anexos ou deveres conexos àqueles da obrigação principal. Por consequente, o que vai acontecer? A extinção natural do contrato só se dará, tá, quando esses deveres conexos eles forem observados. Então, o que vai acontecer? Há uma grande doutrinadora praticamente citada por todo mundo, que é a Judith Martins Costa. Então, a Judith Martins Costa, ela vai dividir a obrigação, ou as prestações, né, e obrigacionais em dois momentos. Um momento que ela chama de momento objetivo e um momento que ela chama de momento subjetivo. Então, presta atenção. O momento objetivo, ele se refere necessariamente à prestação principal.
Então ele é voltado para os aspectos econômicos, ele é voltado para essa dimensão econômica, essa dimensão utilitária da prestação do contrato. Então, para que o contrato? Se o meu contrato é um contrato, sei lá, de compra e venda, necessariamente eu vou ter aí que esse momento objetivo está relacionado a essa questão econômica, está relacionado ao bem em si, a essa obrigação principal, que seria a obrigação de pagar e receber a coisa pela qual paguei. Mas o momento subjetivo, ele vai se voltar à conduta, à cooperação e à conduta do devedor. Então, por consequente, ela está voltada aos deveres contratuais anexos. É exatamente a conjunção desse momento objetivo e desse momento subjetivo que vão gerar aí o adimplemento da obrigação e, por sua vez, acarretará na extinção do contrato, numa extinção natural. Então, preste atenção, você vai observar determinados aspectos que deveriam ter sido pensados, que deveriam ter sido mensurados, mas de natureza objetiva, num primeiro momento, e isso tem a ver com a obrigação principal sempre, mas se havia alguns outros deveres, que a gente chama de deveres conexos, que deveriam ser observados pelas partes, notadamente pelo devedor, notadamente por aquele que tem uma prestação, que tem uma obrigação para cumprir para com outrem, então aí vai se avaliar esses aspectos subjetivos, e enquanto não for cumprido isso, você não teria aí necessariamente o fim ou a extinção do contrato. A extinção do contrato ela vai resultar exatamente da conjugação, ou seja, da convergência em um dado momento desses dois momentos, o momento objetivo do cumprimento da obrigação principal e o momento subjetivo em relação à questão do analisada aí a partir do prisma, a partir da ótica daqueles que estão envolvidos dentro do contrato. Então, de vez que os contratantes, quanto à duração, e aí vamos para o segundo motivo aí pelo qual a gente tem a extinção natural do contrato, que seria a implementação desses fatores eficaciais, né? O que seria isso, então? Então, os contratantes, eles podem, exemplo da duração do contrato, estipular algumas cláusulas limitadoras. Então, nessas cláusulas limitadoras, eles vão conceber exatamente uma espécie de distinção prévia, né? Então, previamente, eles podem estabelecer cláusulas, podem estabelecer determinadas circunstâncias que prevêem o fim do contrato. Então, isso normalmente vai acontecer, como a gente mencionou aí, dado a questão do tempo, da duração desses processos, de circunstâncias que, por sua vez, surjam, e vai ser estabelecido também dentro do contrato. Então, é necessário que exista cláusulas, é necessário que exista ou uma convenção entre as partes, ou mesmo que tenha uma determinação legal da existência dessas cláusulas que vão tornar o contrato eficaz ou não, e que, por sua vez, vai prever a extinção desse contrato na ocorrência de algumas dessas circunstâncias. Eu sei que deve estar complicado aí na cabeça de vocês esse falatório todo, mas vamos tentar colocar as coisas de uma forma mais simples. Eu vou pegar aqui a classificação feita pelo Pablo Stouzo e pelo Rodolfo Pamplona, que eu acho que ela acaba trazendo alguma clareza, acho que acaba trazendo menos confusão para a gente entender o que são esses fatores, o que são essas condições aí eficaciais. Um dos elementos limitadores que o Pamplona vai trazer aí é exatamente o vencimento do termo. Então, você pode ter contratos que ele tem um prazo determinado. Então, esses contratos que têm um prazo determinado, isso é muito comum da gente ver, às vezes, no direito do trabalho. Às vezes você tem contrato do trabalho, vocês já estudaram, acho que penso, quem já estudou direito do trabalho, vocês devem lembrar que lá no contrato de trabalho, a gente pode ter um contrato de trabalho em que existe uma previsão de fim.
são aqueles contratos temporários de trabalho. Normalmente, quando você faz um contrato de trabalho, existe lá aquele período de experiência. Uma vez que vinga aquele período de experiência, o contrato ele segue de modo indeterminado. Mas você também tem o caso de, às vezes, no fim do ano. Então, você no fim do ano ali, você está precisando de mais vendedores na tua loja, que Natal, enfim, final de ano, Natal, Ano Novo, as festas ali você vende mais. E aí você contrata temporariamente, sazonalmente, aqueles empregados. O mesmo acontece em estados no Nordeste, que tem, por exemplo, festas de São João, que tem as festas juninas ali no meio do ano, e que você contrata mais pessoas dentro de uma certa sazonalidade. E eu não vou precisar dessas pessoas depois desse período. Então, é comum que você faça contratos, você firme os contratos, dando um prazo, dando um limite de tempo. Então, esse é um primeiro ponto. A gente sabe que o contrato ele vai se cumprir. E ele vai se cumprir porque você também estabeleceu ali, ele vai se extinguir quando? Quando você tiver, quando ele alcançar, quando ele chegar a termo. Então, ele chega ali, venceu o prazo dele, extingue-se o contrato. Ele não continua ou ele não segue válido, tá? Ele simplesmente é extinto, acaba ali o teu contrato. Uma segunda coisa é a implementação de condição resolutiva, tá? Então a gente teria aí uma condição resolutiva. O que seria isso? Você vai estabelecer que diante de um futuro ou de um evento futuro e incerto, as partes podem, por exemplo, estabelecer uma condição para a duração do contrato. Então, a eficácia do contrato está submetida a essa condição. Se esse evento vier a ocorrer, vai haver, consequentemente, a sua frustração, ou, desculpa, a sua extinção. Então, a gente vai ter, é isso exatamente que a gente chama de condução resolutiva. Então, você firma lá um contrato e você diz, olha, se tal circunstância, se tal evento ocorrer, aí a gente vai ter a extinção desse contrato. Então, ele só vai durar até o momento em que aquele evento futuro, normalmente pode ser um evento que vai prejudicar a resolução desse contrato, né, a execução desse contrato, desculpa, e que vai levar isso aí a termo, que vai levar isso a sua extinção. Então, essa é a chamada condição resolutiva. Isso vai ter que ser implementado, por exemplo, normalmente ser convencionado pelas partes. Então, eu vou estabelecer que o contrato ele segue desde que não aconteça um determinado evento futuro, certo? Então, sei lá, você é contratado para prestar serviços numa empresa que fornece merenda, por exemplo, e você está ali prestando serviços a essa empresa, mas esse contrato só vai durar caso ou enquanto não ocorra, sei lá, uma nova licitação. Ou vou dar um exemplo, você tem uma empresa em que você presta um determinado serviço a uma prefeitura e o contrato ele fica lá sem termo, sem prazo, mas a prefeitura coloca lá e menciona que se em algum momento acontecer o fechamento daquela unidade ou mesmo a realização de concurso público, então é um evento incerto, futuro incerto. Não há uma certeza, não há uma garantia de que isso vai acontecer. Mas se isso vier a acontecer, o contrato chegará ao fim, tá? Então é nesse sentido que a gente tem aí uma condição resolutiva. É bom não confundir isso com resolução, tá? Resolução é uma das formas de extinção anormal do contrato que acontecerá e que a gente verá mais à frente por causa superveniente à formação, ou seja, o contrato já está em execução, o contrato já se realizou e aí, consequentemente, você vai ter uma resolução dele por uma causa superior. A condição resolutiva, ela
é uma extinção natural ou normal, por quê? Porque já há uma previsão no momento de formação do contrato de que se aquela circunstância, se aquele evento, ele vier a ocorrer, se dará aí, se antecipará a extinção do contrato. Então tem essa diferença. Na resolução, ele vai acontecer por causa superveniente à formação do contrato. Na condição resolutiva, isso é previsto no momento de formação, é posto no momento de formação do contrato e, consequentemente, vai gerar a extinção do contrato caso o evento se realize, caso ele se concretize. Por sua vez, a frustração da condição suspensiva, que seria aí a terceira hipótese aí que a gente estava pensando, trazida pelo Pablo Stolze e pelo Rodolfo Pamplona Filho. Então, a frustração de condição suspensiva, ela ocorre quando o contrato, mediante uma situação futura incerta, tá? A execução do contrato fica suspensa e condicionada à ocorrência do tal evento. Então, a sua não ocorrência, dadas as circunstâncias alheias, acarreta aí a extinção do contrato. Aqui a gente tem uma diferença, tá? Na condição resolutiva, o contrato está em execução. Na frustração da condição suspensiva, o que vai acontecer? A execução do contrato está suspensa e condicionada à ocorrência de um determinado evento. Se esse evento não ocorre, extingue-se aí, por sua vez, o contrato. Se o evento ocorre, o contrato passa a ser executado. Então, você tem uma cláusula, você tem uma condição que suspende a execução, diferentemente, e ela fica condicionada à existência. Vou citar aqui o exemplo que os próprios autores que a gente está mencionando aqui, o Pablo Stolze, Gagliano e o Rodolfo Pamplona Filho, eles trazem no livro deles. Então, eles dizem lá: Jorge estabelece que vai entregar um determinado bem a Yuri, se ele ganhar na loteria, enquanto não se realizar tal feito, né? Ou seja, o contrato ele é existente e ele é válido. Ele firmou um contrato com o Yuri de que, sei lá, eu vou te entregar o meu apartamento se eu ganhar na loteria. Então, a execução do contrato, ela, apesar de já ter um contrato posto ali, né, colocado, há uma condição suspensiva. Ou seja, há uma condição que impede que o contrato, que Yuri tenha a execução do contrato. Agora, imagine que ele jogue lá na loteria, mas ainda não ganhou. O contrato só vai ser executado quando? Quando ele ganhar na loteria. Mas pensa cá comigo, ele está jogando, não ganhou. Então o contrato segue válido, segue existente, mas suspenso. Então ele continua suspenso. Agora, há de se pensar o seguinte: imagine que a loteria que o sujeito joga, que está lá convencionada no contrato, ela deixa de existir. Então não há mais aquela loteria. Se não há mais aquela loteria, houve a frustração da condição suspensiva. O que é isso, professor? Olha, o contrato, apesar de existente e válido, ele estava suspenso a sua execução. Por quê? Porque havia uma condição futura e incerta, ganhar naquela loteria, para que o contrato pudesse ser executado. E aí Yuri recebesse, portanto, o apartamento de Jorge. Se a loteria deixa de existir, consequentemente, perde-se o objeto dessa condição suspensiva e o objeto ele é frustrado. Por quê? Porque não há mais a possibilidade de realização daquele evento que poderia ensejar a execução do contrato. Então, se a loteria é extinta, se ela não existe mais, você vai ter aí a extinção do contrato, uma vez que se deu a frustração da condição suspensiva para o mesmo, tá? E aí a impossibilidade de realização desse evento futuro torna extinto aí o contrato, porque resta frustrada a condição suspensiva. Então, era isso que a gente tinha para trabalhar em relação à extinção
natural dos contratos. A gente volta no próximo vídeo para trabalhar aí a extinção anormal do contrato. Até lá!